Em 1929, o Brasil sobreviveu à maior crise econômica do século usando uma política que parecia loucura. Destruiu o café, desvalorizou a moeda e sustentou a renda interna a qualquer custo. E funcionou. O Brasil se industrializou, criou um mercado interno, rompeu a dependência das exportações, mas toda escolha tem um preço. E o Brasil dos anos 40 estava prestes a pagar a conta. Quando a Segunda Guerra Mundial explodiu, o Brasil se viu numa armadilha. Uma armadilha construída por decisões anteriores. Hoje eu vou te mostrar como o Brasil entrou em guerra com a economia e quase perdeu. Não no campo de batalha, mas nos preços, no câmbio e na inflação que consumiu a renda de milhões de brasileiros. Fica até o final porque tem uma contradição nessa história que explica muito do que o Brasil enfrenta até hoje. Para entender o que aconteceu nos anos 40, você precisa entender o que havia mudado estruturalmente no Brasil desde 1929. Antes da Grande Depressão, a economia brasileira era simples. Exportava café, recebia dólares, importava tudo o que precisava. O câmbio podia flutuar livremente, porque o setor industrial interno era pequeno e não dependia de proteção. Depois dos anos 30, tudo mudou. O Brasil havia construído uma indústria voltada para o mercado interno, uma estrutura produtiva nova que havia nascido porque o câmbio desvalorizado encarecia os produtos importados e protegia os nacionais. E aí está o nó. Essa indústria só existia porque os produtos importados eram caros. Se o câmbio valorizasse, os produtos importados barateariam e a indústria nacional perderia competitividade. Tudo que havia sido construído na década anterior poderia desmoronar. O Brasil havia criado uma dependência nova, não mais das exportações, mas de um câmbio desvalorizado para proteger sua indústria. E foi exatamente nesse momento que a Segunda Guerra Mundial chegou. Quando a guerra começou, aconteceu algo inesperado para o Brasil. As exportações explodiram. O mundo em guerra precisava de matérias-primas, café, borracha, algodão, minérios. A procura internacional disparou. Os preços de exportação subiram cerca de 75% entre 1937 e 1942. O Brasil estava vendendo mais, a preços maiores, e acumulando divisas em ritmo acelerado. Num regime cambial normal, toda essa entrada de dólares valorizaria a moeda brasileira. Com mais dólares disponíveis, cada dólar vale menos em cruzeiros. O câmbio apreciaria, mas o governo brasileiro fez exatamente o oposto. Fixou a taxa de câmbio, manteve o dólar caro em cruzeiros, mesmo com o país nadando em divisas. Por quê? Porque dois grupos poderosos pressionavam contra qualquer valorização. Os exportadores não queriam ver suas receitas em cruzeiros diminuírem. Para o cafeicultor, isso seria uma perda direta. E os industriais não queriam ver os produtos importados baratearem. Uma valorização cambial abriria as portas para importações mais baratas, que concorreriam diretamente com a produção nacional. Interesses opostos, mesma conclusão. Câmbio fixo. Não deixa valorizar. O governo cedeu. E aí começou o problema. Pensa no que significa manter o câmbio fixo enquanto as exportações explodem. O governo absorvia o excedente de dólares, acumulando reservas internacionais, mas emitia cruzeiros para pagar os exportadores. Mais cruzeiros circulando na economia, mais renda monetária nas mãos das pessoas. Ao mesmo tempo, a guerra havia reduzido drasticamente a oferta de produtos importados. As fábricas europeias e norte-americanas estavam produzindo para o esforço de guerra, não para exportar para o Brasil. O volume de importações caiu mais de 40%. Então você tinha mais dinheiro circulando, menos produto disponível para comprar. Qualquer estudante de economia sabe o que acontece nessa situação. Os preços sobem. Entre 1940 e 1944, o nível geral de preços no Brasil aumentou 86%. 86% em apenas 4 anos. Para comparar, na década inteira anterior, entre 1929 e 1939, os preços haviam subido 31%. A inflação que havia sido contida durante os anos 30 explodiu durante a guerra. E ela não era aleatória. Era o resultado direto de uma política que criava poder de compra sem que houvesse bens suficientes para absorver esse poder. E aqui vem a parte mais cruel dessa história. A inflação não atinge todo mundo da mesma forma. Quem tem estoque de mercadorias, imóveis, ativos reais, se beneficia. O valor do que possui sobe junto com os preços. Quem tem salário fixo perde. O salário não acompanha a inflação. O poder de compra corrói. A cesta básica fica mais cara enquanto o salário fica parado. O Brasil dos anos 40 viu uma redistribuição silenciosa e brutal de renda, dos trabalhadores para os donos de estoques e ativos, sem que ninguém votasse nisso, sem que ninguém assinasse
Nada. Apenas como consequência de uma política cambial que protegia dois grupos poderosos enquanto dilacerava a renda de todos os outros. Mas o problema não parava aí, porque a inflação criou uma nova distorção nos preços relativos, que ameaçava destruir tudo que havia sido construído nos anos 30. Lembra que a industrialização brasileira havia sido construída sobre um câmbio desvalorizado que tornava os produtos importados caros? Esse desequilíbrio de preços era a base de tudo. Agora pensa. O que a inflação faz com isso? Se os preços internos sobem muito mais rápido do que a taxa de câmbio avança, na prática o câmbio está se valorizando em termos reais. Mesmo que o número nominal fique fixo, a paridade de poder de compra muda. E foi exatamente isso que aconteceu entre 1939 e 1949. Os preços internos subiram muito mais rápido do que os preços das importações. Na prática, os produtos importados ficaram relativamente mais baratos em comparação com os produtos nacionais. O Brasil estava caminhando silenciosamente de volta para a paridade de preços de 1929. Aquela paridade era incompatível com um modelo industrial. Estava associada a um coeficiente de importações alto, a uma economia dependente do exterior, ao Brasil que existia antes da Grande Depressão. Se essa tendência continuasse, a indústria nacional perderia a competitividade. A substituição de importações se inverteria. O país regrediria estruturalmente. E aqui está a contradição central de toda essa história. A política que havia funcionado nos anos 30, sustentar a renda monetária, aceitar desequilíbrios, deixar o câmbio trabalhar, produzia um efeito colateral que ameaçava destruir suas próprias conquistas. A industrialização dos anos 30 havia sido construída sobre preços relativos específicos. Câmbio desvalorizado, produtos importados caros, produtos nacionais competitivos. Mas ao sustentar a renda monetária durante a guerra, sem contrapartida em oferta de bens, o Brasil gerou uma inflação que silenciosamente revertia esses preços relativos. A ferramenta que construiu o Brasil industrial estava sendo destruída pela mesma lógica que a havia criado. Isso explica algo que muita gente não entende sobre a história econômica brasileira dos anos 50 e 60. O Brasil passou as décadas seguintes numa luta constante para defender os preços relativos que sustentavam sua indústria. Controles cambiais, protecionismo, subsídios, intervenções de toda a natureza. Não era irracionalidade. Era a tentativa de preservar uma estrutura produtiva que havia nascido sob condições específicas e que não sobreviveria sem proteção contínua. O Brasil havia saído da dependência das exportações, mas entrou numa dependência nova, a dependência de um Estado, que precisava constantemente administrar preços, câmbio e crédito para manter a indústria de pé. Essa tensão entre o mercado que queria reverter os preços relativos e o Estado que lutava para mantê-los moldou a política econômica brasileira por décadas. E os custos dessa luta, invariavelmente, recaíram sobre quem não tinha poder para se proteger. O trabalhador com um salário fixo, o consumidor sem acesso a ativos, a maioria silenciosa que pagava a conta das escolhas feitas por quem estava no centro do poder. A história econômica raramente é uma história de heróis e vilões. É uma história de escolhas que têm consequências, de políticas que resolvem um problema e criam outro, de transformações que beneficiam alguns e prejudicam outros. O Brasil dos anos 30 sobreviveu à Grande Depressão. O Brasil dos anos 40 pagou parte da conta. E o Brasil dos anos 50 herdou as contradições de ambos. Entender essa cadeia é entender por que o Brasil é o que é hoje. Se você chegou até aqui, deixa o like. Isso ajuda o canal a crescer e a continuar trazendo história econômica contada assim, sem economês. Se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Valeu!